Olá moçada, tudo bem? Vamos dar continuidade àquela primeira parte da aula sobre fluidos. Eu tinha falado durante a aula que eu iria citar um exemplo de como a pressão atmosférica pode causar uma certa influência em nossa vida. Então, esse exemplo que nós temos aqui na tela diz o seguinte: uma sala de estar tem 4,2 metros de comprimento, 3,5 metros de largura e 2,4 metros de altura. Letra A. Qual é o peso do ar contido nessa sala se a pressão do ar é de uma atmosfera? Bom, o ar tem peso. A partir do momento que tem massa, ele é submetido à gravidade local, então ele tem um peso. Então nós temos sobre nós um certo peso de ar que, vamos dizer assim, ele muda de acordo com o tamanho do ambiente que nós estamos. Então, para resolver isso daí, então primeiro, o peso do ar é dado por m vezes g. A gente sabe que m vezes g é força, onde m é a massa do ar. Segundo, a massa m está relacionada com a massa específica, ρ, e ao valor ao volume v do ar através da equação ρ igual a m sobre v. Aquela equaçãozinha que nós já tínhamos comentado na aula teórica. Se eu combinar as duas ideias e usar a massa específica do ar para uma atmosfera, conforme a gente pode ver lá na tabelinha, aquela tabelinha que a gente comentou, que eu disse que tinha alguns valores de referência para substâncias e objetos, a equação ficaria assim: mg igual a ρ vezes g multiplicado por g. Isso vai deixar com que eu tenha 1,21 kg por metro cúbico, que é a massa específica do ar, 3,5 metros vezes 4,2 metros vezes 2,4 metros, que é o valor correspondente aí à sala de estar, vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade local. Isso daí dá um valor de 418 newtons, aproximadamente 420. Por que esse aproximadamente 420? Porque o valor correto, vocês sabem que não é 9,8 metros por segundo ao quadrado, 9,81. Então, só foi feito um arredondamento para não criar muita divergência, mas na dúvida a gente aproxima um pouquinho para cima para fazer aí uma espécie de compensação do sistema. Este valor, só para vocês terem uma ideia, o que equivale a 420 newtons, ele corresponde ao peso de aproximadamente 110 latas de refrigerante. Essa é a quantidade de massa de ar que nós temos quando nós estamos numa sala com essas dimensões. É bastante coisa. Na letra B, pergunta-se: qual é o modo da força que a atmosfera exerce de cima para baixo sobre a cabeça de uma pessoa que tem uma área de ordem de 0,040 metros quadrados? Então é aquele negócio, você está pedindo aí o módulo da força. Quer dizer, ele não vai querer saber, vai querer saber a quantidade específica de força. Nesse caso, eu posso dar uma mexidinha naquela fórmula de pressão. Por quê? A gente viu na aula teórica que pressão é força sobre área. Mas como eu quero calcular a força exercida pela atmosfera sobre a cabeça de uma pessoa, que isso colocarei da ordem de 0,040 metros quadrados, foi uma aproximação feita só sobre a cabeça da pessoa, tá? Convém salientar isso, não estou falando sobre o corpo da pessoa, mas sim sobre só a cabeça, a área de superfície da cabeça da pessoa. Se eu mexer nessa equação, eu vou ter que a força é igual a pressão vezes a área. Ou seja, eu peguei, mexi, multipliquei cruzado, então ficou F igual a P vezes A. Antes de a gente prosseguir, convém salientar o seguinte: a pressão do ar ela varia com o local e com a hora do dia. Isso quer dizer que ela é aproximadamente uma atmosfera. Mas, dependendo da hora do dia e do local, eu posso ter pressões acima ou abaixo.
eu posso ter pressões internas e pressões externas. Um exemplo muito típico disso acontece, e eu creio que a maioria já viu na televisão, quando vai passar um tornado, um furacão, lá nas regiões lá dos Estados Unidos, no Japão, onde tem as regiões que são mais propícias a esse tipo de fenômeno atmosférico, a gente vê pela televisão o pessoal colocando, pregando madeira do lado de fora das janelas. E a pergunta básica é a seguinte: eles fazem aquilo ali porque eles têm medo que entre alguma coisa, saiam pedaços de objetos e arrebentem a janela? A questão não é essa. A questão é a seguinte: quando eu tenho um tufão ou um furacão passando por um local, eu crio uma zona de baixa pressão. E essa zona de baixa pressão, ela faz com que a pressão atmosférica externa fique muito baixa. Isso quer dizer que, se a casa estiver fechada, a pressão dentro da casa fica maior do que a pressão fora da casa. Isso pode fazer com que haja uma implosão dessa janela, ou seja, essa janela pode explodir do lado de fora, de dentro para fora, devido à força, à pressão exercida de dentro para fora. No caso dos aviões é o contrário. No caso dos aviões, se a porta do avião for aberta durante o voo, em certas altitudes, em qualquer altitude, o que tem dentro do avião é sugado para o lado de fora, porque a pressão interna é maior do que a pressão externa. Então, há uma questão, é um efeito que a gente chama de aspirador de pó, que ele puxa tudo que está dentro para fora. Tá? Então, é só abre parênteses aqui, só para a gente explicar essa questão, que a pressão do ar ela varia dia para dia. Então, voltando aqui à nossa fórmula, tem que F igual a pressão vezes a área. Isso quer dizer que uma atmosfera vezes 1,01 vezes 10 elevado a quinta newtons por metro quadrado sobre uma atmosfera, vezes 0,040 metros quadrados, eu posso cancelar uma atmosfera com uma atmosfera e multiplicar aí o 1,01 vezes 10 a quinta por 0,040 metros quadrados. Isso vai dar 4, um valor aproximado de 4 vezes 10 a terceira newtons. É uma força considerável. É o valor do peso da coluna de ar que está acima da cabeça de uma pessoa, que se estende até o limite superior da atmosfera terrestre. Ou seja, você teoricamente tem sobre a sua cabeça, em determinados locais, em determinados períodos do dia, 4 toneladas de ar sobre você. E você vai ter esse valor vai ser tanto maior quanto mais baixo você tiver. Se você tiver em baixa altitude, esse vai ser menor. Em alta altitude, esse valor vai ser, em baixa altitude esse valor vai ser maior. Em alta altitude vai ser menor. Se você estiver embaixo da água, a coisa vai ficar pior ainda, porque você, além de ter a pressão atmosférica sobre a água, você ainda vai ter a pressão da coluna de água sobre você. Então isso aí é mais do que o suficiente para ocasionar certos problemas fisiológicos que os mergulhadores eles têm aí, e tem que tomar muito cuidado quando eles vão fazer um mergulho, normalmente abaixo de 50 metros de profundidade, porque até 50 metros é um valor meio que limite. Abaixo de 50 metros, se você não fizer uma compensação de ar, uma compensação de gases, aí você pode ter problema. Se você se você voltar à superfície muito depressa, você também pode ter problemas pulmonares sérios. Você pode ter uma embolia pulmonar que pode te matar quando você chegar na superfície. Então aí cabe uma restrição a quem gosta de mergulho, tomar cuidado quando for fazer mergulhos em grandes profundidades, ok? Espero que tenha ficado elucidado essa parte aí, que fala sobre massa específica, que fala sobre força, e na próxima aula eu vou estar falando para vocês sobre, na continuidade aí,
sobre um outro assunto referente a fluidos, ok? Muito obrigado pela atenção. Não se esqueça, se gostou do vídeo, aí se ele foi útil de alguma forma, dê um gostei, inscreva-se no canal para você receber outros vídeos aí. E daqui a alguns dias estarei colocando uma tecnologia um pouquinho diferenciada aqui. Eu vou mudar um pouquinho a sistemática dessas aulas e eu vou estar resolvendo exercícios, mostrando questões teóricas, como se a gente estivesse numa sala de aula. Então a gente vai estar mudando um pouquinho aí a tecnologia que a gente vai estar usando. Porque até a semana que vem, na outra semana, eu já esteja trabalhando com isso daí, eu vou ter um tempo de adaptação também, mas enquanto não tiver isso daí, eu vou estar trabalhando nesse sistema que eu estou trabalhando com vocês, ok? Um grande abraço para todos e até a próxima.